2024 nesse exercício para você poder conhecer justamente quem é que está legislando pelo nosso município. Hoje o nosso convidado é Luiz Rossini, do Republicanos. Rossini, muito obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Aline. Bom dia, bem-vindo. Cumprimentar toda a equipe técnica da CBN. Eu é que agradeço a oportunidade e já cumprimento a CBN por essa iniciativa aí de apresentar os vereadores da Câmara Municipal para nossa cidade. Muito obrigado. O Luiz Rossini é o parlamentar com mais mandatos no Legislativo da cidade, são 7 agora, é o 7º, na verdade, mandato agora, e o Luiz Rossini foi reeleito como presidente da Câmara de Vereadores, presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores. E aí, pra gente poder, antes da gente entrar na sua questão particular, o Rossini, uma dúvida que surgiu aqui enquanto a gente estava falando sobre isso hoje cedo. O que muda no seu trabalho sendo presidente da Câmara e não sendo supostamente, entre aspas, mais vereador? Não, eu continuo vereador. Na verdade, assim, aumenta, vou falar, triplica a responsabilidade e as atribuições. A rotina da presidência, a rotina administrativa, ela é massacrante. Se você não tomar cuidado, você quase que... Engolido por ela. Então, mas felizmente a gente conseguiu montar uma equipe na Câmara de servidores de carreira e os assessores que a gente levou para a presidência que ajuda muito nisso. Mas eu tenho que me esforçar e aí tem que trabalhar mais para além de cuidar das tarefas da presidência, dar conta do meu mandato, né? Porque eu, como vereador, eu carrego uma expectativa daqueles que votaram em mim, né? Tenho que trabalhar mais. Mas é um desafio e isso me motiva, né? Eu acho que não tem monotonia todo dia, cada dia é muita coisa para fazer, mas eu tenho que assumir as atribuições de presidente, né? Que são representar a instituição, né? Cuidar das questões administrativas, atender as instituições e também continuar atendendo os eleitores, a população que me procura como vereador. Rossini, quando o senhor chegou pela primeira vez na Câmara, lá em 89, Campinas era uma cidade e hoje, né, em 2025, já é outra cidade. Você acompanhou tudo isso de pertinho ao longo, né, desses mandatos, mas queria que você trouxesse pra gente, né, como é que você enxerga que são as principais demandas hoje, né, atualmente em Campinas, que você precisa dar atenção nesses próximos 4 anos. Claro. Olhando para trás, eu acho que lá em 89, Campinas devia ter uns 600 mil habitantes. Hoje, mais que dobrou. E com o aumento da cidade, aumenta as demandas, aumenta os desafios. E a modernidade está trazendo novas obrigações para os municípios. Por exemplo, tem sido muito falado e discutido a questão das emergências climáticas. Então isso é uma coisa que está afetando o mundo inteiro. Vê o que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora, aquele incêndio lá em Los Angeles. Pois é. Né? E outros eventos, né, da natureza. E aqui Campinas é diferente. As ondas de calor no ano passado, esse período de chuva agora. Então hoje um desafio para as cidades é como você se preparar, se estruturar para enfrentar essa realidade climática e minimizar, mitigar os impactos negativos disso. Então você tem que concentrar, isso tem que estar na pauta, na agenda política de todos os gestores, seja da prefeitura, seja da Câmara. O aumento da população, obviamente, acaba trazendo cada vez mais demanda e solicitação para o poder público. Você precisa pensar na mobilidade urbana, né? Como é garantir que as pessoas possam circular dentro da cidade para ir para o serviço, para a escola, para o lazer, com agilidade, com segurança, e quem usa o transporte público, né, com preço que seja acessível, né? São desafios. A questão da segurança. Nós somos uma cidade muito rica, talvez a 9ª, 10ª cidade no Brasil, do ponto de vista do PIB, mas nós apresentamos os mesmos contrastes do Brasil. Nós temos ainda milhares de famílias vivendo em situação de vulnerabilidade. São aquelas que precisam ainda mais da mão do poder público, né? Que depende exclusivamente do poder público para acesso à saúde, à educação, à habitação. Então, atender essa população é uma das prioridades. A Câmara, ela não executa, né?
mas a gente consegue, a partir da discussão, identificando o problema, a necessidade, trazendo especialista, ouvindo a sociedade, muitas vezes a gente consegue encontrar alternativas que a gente encaminha, sugere ao prefeito para aprimorar as políticas públicas. Essa é uma das missões que eu considero mais importantes, né, do vereador. Ouvindo a população, entendendo a dor, a demanda, a necessidade e com os instrumentos que a gente tem, como tentar ajudar a resolver atender essas necessidades. Rossini foi o autor da Lei do Pancadão, né, que é uma lei consolidada hoje aqui na cidade de Campinas e que já puniu muitas pessoas que cometeram irregularidades, mas que ainda pode punir muito mais. A Lei do Pancadão, o senhor considera o seu maior feito legislativo? Não. Qual? Rapaz, o meu maior, eu acho que foi no meu primeiro mandato. Não maior, eu acho que assim, de importância... O mais importante, isso. Que eu fui vereador constituinte, né? No meu primeiro mandato a gente teve que elaborar, era uma tarefa que estava colocada para todas as câmaras, elaborar a lei orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal. E eu coloquei num artigo na lei orgânica lá em 1989, obrigando a Prefeitura de Campinas, no prazo de 10 anos, a tratar 100% do esgoto. É uma pauta que ninguém se preocupava, tal, né? Passados 10 anos, Campinas não tratava 5% do esgoto. Aí o Ministério Público, o promotor do meio ambiente, o doutor Albejante, entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura e Sanasa, fazendo com que ele garantisse aquilo que estava na lei orgânica. Isso levou a Prefeitura e Sanasa a firmarem um TAC, um termo de ajuste de conduta, né, com o Ministério Público, apresentando um plano de saneamento de 15 anos, né? E eu lembro que na assinatura desse documento, o prefeito era o Chico Amaral, o presidente da Sanasa na época era o Roberto Corchetti, o doutor Albejante falou: eu só pude entrar com essa ação porque está na lei orgânica do município a sua obrigação. Hoje, Campinas é uma das poucas cidades do Brasil, com mais de 1 milhão de habitantes, que tem capacidade instalada para tratar 100% do seu esgoto. Esgoto é saúde, é qualidade de vida, né? Então isso eu considero assim uma contribuição enorme que eu deixei para a cidade já no meu primeiro mandato. Muito bem. Rossini, ainda nessa temática que o senhor citou, inicialmente falou das mudanças climáticas e agora falou sobre o esgoto. Não sei se estou equivocada, mas parece que o senhor é bastante preocupado com essa questão de meio ambiente, essa situação do meio ambiente. Então, queria perguntar, né? Você falou sobre investir daqui para frente, né, em projetos, enfim, incitar o executivo para que eles pensem nas mudanças climáticas. O que o senhor já está pensando, né, na prática, de colocar em prática para que isso efetivamente aconteça? Melhorar a coleta seletiva, incentivo fiscal para que as empresas sejam mais sustentáveis? Já tem alguma coisa na manga? Eu acho que dentro daquilo que é a competência do vereador, né, a gente tem procurado fazer o papel. Por exemplo, para enfrentamento de uma das consequências dessas mudanças, enchentes. Então a Câmara criou comissão, fizemos reuniões, audiência pública, ouvimos o executivo e acompanhamos a decisão do prefeito de construir 3 piscinões nas cabeceiras dos principais rios ou córregos que provocam enchentes. Então essa é uma ação que a Câmara participou. Vai ser realizado agora nosso papel é fiscalizar, acompanhar para que a obra aconteça. Nós aprovamos, né, um projeto de lei permitindo que a prefeitura pudesse contratar recurso, financiamento junto ao BNDES, Caixa, para poder fazer esse investimento. Então esse é o nosso papel. Nós temos um outro desafio ainda voltado a essa área, que é resolver a situação do resíduo sólido, do lixo, vamos falar assim. Campinas produz, nós nas nossas casas produzimos por dia 1.200 toneladas de lixo ou resíduo sólido doméstico, e todo esse resíduo hoje ele está sendo exportado, né? Ele vai para um aterro lá na cidade de Paulínia, e nós precisamos definir, é uma solução nossa. Então cobrar, discutir o modelo, mas para que saia, a proposta é uma PPP, né? Uma parceria público-privada, para que Campinas tenha aqui a solução para o tratamento adequado do seu resíduo. Existe tecnologia, existem diferentes modelos, né? Mas isso é uma cobrança que nós vamos continuar fazendo e buscando encontrar rapidamente essa solução. Além da questão da arborização, né?
hoje existe um dilema, porque muitas pessoas querem extrair a árvore da sua casa de medo que ela caia. De medo que ela caia, exatamente. Né? Muitas árvores, muitas espécies são inadequadas para o meio urbano. Foram plantadas ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos sem essa noção. Agora, nós temos no meio urbano cerca de 700 mil árvores. Você não consegue... Eu acho que a gente tem que ter um inventário, fazer um levantamento. A prefeitura ampliou a equipe, mas isso é uma necessidade. Primeiro, fazer o manejo adequado dessas árvores e mostrar para as pessoas que a árvore ela é importante, né? Ela presta um serviço ambiental fundamental e ampliar até o número de árvores na nossa cidade. Então, eu tenho um projeto de lei que estimula isso, eu quero ver se a gente coloca em prática. Se você pegar a região do Campo Grande, do Ouro Verde, são regiões áridas, vamos falar assim. Há uma ausência Campo Grande de árvore, ainda mais, né? O Campo Grande é a região mais árida de Campinas. E nessas tardes de calor, se você for lá no Campo Grande ou for em Souzas e pegar um termômetro e medir a temperatura, dá 6, 5 graus de diferença. Então, o conforto térmico de área arborizada é muito maior, né? Traz inúmeros benefícios. São ações que a gente quer colocar na pauta para discutir ao longo desses próximos anos. Ô Rossini, como você tem visto, por ter passado por tantos momentos da nossa própria democracia, como você vê hoje a Câmara, muitos vereadores novatos chegando à Câmara de Vereadores com aquele ímpeto das redes sociais, com aquela verborragia das redes sociais, como você tem percebido isso? Eu acho que a gente tem que acompanhar essa mudança. Quando eu fui vereador desde o meu primeiro mandato, não tinha internet, não tinha celular, não tinha TV Câmara, né? Eu lembro que tinha no plenário da Câmara a bancada da imprensa, né? Os jornalistas tinham que ir lá e acompanhar as sessões presencialmente, né? Mas hoje as redes sociais, o instrumento aí do celular, elas têm impactado muito a ação política, né? Pro bem e pro mal, né? Então, às vezes, todo mundo faz um negócio para ganhar um like, né? Isso, né? Entendeu? Mas muitas vezes que é coisa vazia, às vezes acaba disseminando informação de forma negativa, sem crítica, muitas vezes colocando a população contra um serviço público de excelência. Se você for pegar saúde, que é sempre um problema, eu acho que é calo, assim, para todos os prefeitos do Brasil. Campinas não é diferente. Não, claro. Para dar um exemplo, o investimento na saúde de Campinas é monstro, são para esse ano 2 bilhões e 200 milhões de reais. Se você pegar a quantidade de procedimentos que a rede básica e a rede do Mário Gatti faz, os pronto atendimento, UPAs, diariamente, é uma quantidade que você não imagina. Mas aí tem alguma pessoa que fica sem a consulta no dia, não sei o que, o cara pega aquilo e coloca como se fosse a realidade. Ganha uma grande proporção, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar fiscalizando, tem que atender todo mundo, mas a gente também não pode depreciar ou diminuir aquilo que nós fazemos de bom na cidade. Campinas é uma bruta cidade, né? Uma qualidade ainda, apesar de tudo, de vida acima da média aí das cidades. Assim, isso para me falar, assim, é um aspecto que eu acho ruim do uso desses instrumentos. É claro que os vereadores novos, que são mais habituados a utilizar esses instrumentos, vão ter que se adaptar também, porque uma coisa é você ser só pedra. Uma coisa é estar lá fora da Câmara, outra coisa é estar dentro aqui, da né? Câmara. É fazer isso com responsabilidade. Mas eu acho que é um processo, eu tenho percebido, pelo menos, o desejo desses novos e trazer uma contribuição. Assim, os novos ajudam também a pressionar os que já estão lá para ter uma mudança de comportamento. A gente tem que continuar se atualizando. Eu tô no 7º mandato e vou falar para você, Aline, eu tô aprendendo todo dia a ser vereador. Eu tenho que me esforçar para acompanhar essas mudanças. A sociedade é dinâmica, a necessidade das pessoas mudam, né? Os valores mudam, os costumes mudam. Então a gente tem que também, de certa forma, acompanhar isso. E falando em mudança, vereador, a gente tem em questão também a mudança do prédio da Câmara, né? Possivelmente ali para o centro de Campinas. Queria que o senhor avaliasse, né? Essa mudança, se é positiva. Em que pé está? Sim. Na minha visão, ela é muito positiva. Ela vai trazer enormes benefícios para a cidade e também para o Poder Legislativo. Já existem estudos, não só antes até de eu ser presidente, outros presidentes
As instalações da Câmara hoje, elas não são adequadas para atender o conjunto de vereadores, né? O bom do prédio antigo é o plenário, mas o resto é tudo puxadinho e tal. Então já tem várias iniciativas, presidentes tentaram encontrar área para construir uma nova Câmara, que exigiria também investimento muito alto. E com a possibilidade do prédio, né, do Palácio da Justiça estar ali disponível, eu acho que se a gente conseguisse levar a Câmara para lá, primeiro, um detalhe, a Câmara já funcionou ali por 22 anos, de 1948 a 1970, ali já foi a sede do Poder Legislativo. É um prédio tombado, imponente, ele empresta um ar de autoridade, de responsabilidade, de seriedade, e está no centro da cidade. Eu acho que tudo aquilo que a gente fizer para fazer com que o centro da cidade volte a ser aquele centro pujante, né, que ofereça serviço, que as pessoas possam circular com segurança, qualidade, eu acho que é uma missão que está colocada. Os vereadores quase sempre sobem na tribuna reclamando das condições de abandono, de deterioração do centro. A gente cobra do prefeito. E o que a Câmara pode fazer para contribuir? Se a Câmara for para lá, primeiro vai facilitar o acesso do cidadão à Câmara. Numa região central é mais fácil. Segundo, a gente vai dar nossa contribuição também para esse processo de requalificação, revitalização do centro. Inclusive, essa é uma pergunta da nossa ouvinte, Sandra, com relação à limpeza e à segurança do centro, o que vocês, enquanto vereadores, e você principalmente, né, pode fazer a respeito? Olha, isso a gente tem debatido demais. Logo que eu assumi o meu mandato lá, ainda com o Jonas, eu criei uma comissão de estudos para discutir a questão, entender o fenômeno da situação da população em situação de rua, né, os moradores de rua. Fizemos várias reuniões e a gente percebe que ali é um fenômeno de difícil solução. Isso está no mundo. Não é só se você viajar para as grandes cidades, Paris, Roma, Canadá, enfim. Esse é um problema moderno. E a gente tem que entender o fenômeno e ver como é que a gente consegue enfrentar isso. Você não pode forçar o cara a sair de lá. Né? E a Campinas hoje é uma das cidades referência do ponto de vista de política da área da assistência e saúde voltada à população de rua. Existe o Plano Nacional de População de Rua. Nós cumprimos nós temos 2 centros POP, né, Centro de População de Rua, com equipes que recebem esses moradores, ajudam a fazer documentação, carteira de trabalho, identidade, né, tenta identificar onde a pessoa está, dá condição da pessoa se requalificar. Você tem vários servidores, são monitores, que eles ficam 24 horas na rua. Eles sentam com as pessoas para entender a sua realidade. A lógica do programa é a criação de vínculo, né? É fazer com que aquele morador sinta confiança naquele agente público e a partir daí tentar conduzi-lo para os programas e projetos. O morador de rua hoje impacta um pouco a cidade porque também defeca, urina, deixa resíduos, né? Então, no centro dessa questão está como também resolver isso. Mas para melhorar a cidade, você precisa levar serviços para lá, né? Durante o dia, eu acho que os serviços públicos que a prefeitura poder oferecer, nós aprovamos na Câmara estímulo para serviços de educação e saúde com redução de SSQN, para tentar levar escolas ou clínicas para a região central e com isso movimentar. Mas a gente precisa pensar no horário noturno, né? Então a gente precisa ter estímulos para habitações populares, quer dizer, fazer com que o centro possa ser local de moradia. E oferecer também opções de lazer. Nós precisamos ter mais bar, restaurante, cinema, teatro, enfim, mais atividades para as pessoas poderem frequentar o centro. E se você tiver gente, aí você vai ter, né, limpeza, você melhora a segurança, uma cidade bem iluminada. Ô Rossini, você acha que esse ímpeto de querer voltar ao centro aconteceu depois do período no Teatro Bento Quirino? Talvez. Porque estava próximo. Talvez. Estava próximo. A gente mostrou ali, até a proximidade com a prefeitura também facilita. A Câmara e Prefeitura são poderes independentes, mas os vereadores constantemente, prefeitura tem esse contato. Isso também, certamente a gente mostrou que a Câmara ali era viável de alguma forma. Era viável.
Ô, vereador, eu queria continuar ainda esse assunto dessas pessoas em situação de rua ali no centro. É um problema que me chocou bastante assim que eu cheguei aqui em Campinas, mas como o senhor citou, é um problema que afeta todas as grandes cidades. Queria perguntar se vocês chegam a ter um tipo de controle dessa população, de repente uma contagem, um cadastro? Tem. A Secretaria de Assistência, ela tem procurado monitorar, identificar, e em tese até contar, né? Existe uma população que é flutuante. Você tem um migrante, né? Que o cara passa por Campinas, fica 2, 3 dias e continua a sua jornada. Então é uma população também que ela vai modificando, e tem uma que é mais fixa mesmo, mais localizada. E existe levantamento disso. Eu não tenho de cabeça aqui os números, né? Mas grande parte da população tem família na própria cidade, né? E por alguma razão ela não consegue mais. Às vezes a família nem quer, né? Que a pessoa Tem volte. isso também. Né? Tem isso também. Eu percebo assim, são vários fatores que levam uma pessoa a morar na rua, né? Algumas têm até transtornos mentais, algum tipo de... A gente conversou com o Osri essa semana e ele citou alguns exemplos. Tem a própria dependência química, que acaba fazendo com que a pessoa fique na rua. Às vezes ela tem algum problema, alguma questão psiquiátrica, né? Ou às vezes ela simplesmente fica na rua porque não tem apoio da família ou não quer ter apoio da família. Ela fica por opção, né? Então tem todas essas... E assim, o que a gente percebeu? Quando nós fizemos essa comissão, nós fomos na rua. Nós tivemos contato com os moradores. Eu conversei com vários. Encontrei um engenheiro aposentado, avô, cara super culto, exatamente. Viajado, falava inglês, né? E quando você conversa com ele, assim, enquanto não fizer sentido, a gente fala, pô, mas você não achava que seria mais interessante? Porque nós temos ali a Casa da Cidadania, você pode comer lá, você tem sanitário, você vai comer numa mesa com talher e tal. Aí ele preferia ficar ali e esperar que alguém levasse a comida na porta da catedral, né? Então, o que leva uma pessoa como essa, de repente, assim, algum, sabe? Um estalo. Assim, algum circuito que queima. Agora, o que a gente percebeu, não é porque a gente olha, você fica até compadecido disso. Você fala, poxa, por que você não vai lá tomar um banho, você não sei o quê. Mas enquanto não fizer sentido para ele, ele não adianta. Rocine, precisamos encerrar, estamos chegando já ao final, inclusive, do CBN Campinas, mas eu quero antes agradecer a sua presença e dizer que o microfone CBN está evidentemente aberto para a gente discutir as questões da cidade de Campinas. Obrigado, Felipe, obrigado, Aline. Mais uma vez, assim, em nome da Câmara, cumprimentar, agradecer essa oportunidade que a CBN dá de apresentar para a cidade os vereadores. Uma das missões nossa é aproximar a Câmara da sociedade, e vocês estão ajudando fazer isso, e é importante, né, para que os vereadores possam também mostrar que vieram, né? Exatamente. E a cobrança que certamente acaba tendo nesses embates, me coloco à disposição. Parabéns. Perfeito. Tenhamos todos um feliz 2025. Muito obrigado. Obrigada, São vereador. 11 horas da manhã, rápido intervalo. CBN, a rádio que toca notícia. A gente faz isso.